Graça e paz. Uma das frases mais comuns quando celebramos a ceia do Senhor é aquela frase que encontra-se tanto em 1 Coríntios capítulo 11 como em Lucas 22, a frase que Jesus diz: "Fazei isto em memória de mim". Em 1 Coríntios 11, o texto mais comum do mandamento de celebrar a ceia, o apóstolo Paulo escreve a partir do verso 23: "Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E essa frase, repetida duas vezes aqui no Evangelho, aqui no livro de 1 Coríntios, ela volta a ocorrer na mesma forma aqui em Lucas capítulo 22, no mesmo texto da instituição da ceia, mas conforme o evangelista Lucas. No capítulo 22, quando chega o momento da ceia, nós lemos assim no versículo 10: E tomando um pão e tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. E aí depois fala do cálice, mas aqui ele não repete a frase para o cálice, só para o pão. Mas essa ideia de fazer em memória de Jesus é justamente a raiz, não só do memorial da ceia, mas de muitas coisas na vida cristã. E eu queria chamar a atenção para o fato desse mandamento da ceia e de muitas coisas na vida cristã envolverem essa questão da memória. Por que lembrar? Por que relembrar? Talvez a ação, uma das ações mais fundamentais da vida cristã seja relembrar. Por quê? Nós podemos pensar sobre a memória em nossa vida. Imagine se nós esquecêssemos totalmente das coisas, das nossas coisas. Eu esqueço o meu nome, minha profissão, a minha língua, o que eu falo, as minhas habilidades, minha família, eu esqueço tudo. Se eu esquecesse, se eu tivesse uma doença degenerativa, até existem doenças assim, que a pessoa vai se esquecendo de tudo, chega um ponto que basicamente a pessoa sumiu. Quer dizer, a casca é a mesma, a aparência, a carne, a pessoa está ali, mas realmente a pessoa foi embora. Às vezes acontece isso numa família, tem alguém doente, chega lá alguém, e a pessoa doente não reconhece, não sabe quem é, pergunta, fala coisas que aquela pessoa que nós conhecíamos nunca teria falado, e aquela pessoa fala. Então, se a gente perdesse a memória, provavelmente nós nos perderíamos, porque alguém poderia dizer: nós somos o que nós lembramos. Quando nós lembramos menos, somos menos do que nós realmente somos, não é? Então, a insistência na questão da memória, que Jesus está fazendo no mandamento: faço isso em memória de mim, tem a ver com a conservação de algo que é fundamental para nós, até o que nós somos, o que nós vamos ser. E veja, numa segunda instância, lembrar que Jesus disse, não é para lembrar de quem você é, Jesus, faça isso em memória de mim. Então, a memória não é só sobre o passado, quem Jesus foi, mas lembrando de Jesus, focando em Jesus, pensando nele na ceia e em toda a vida cristã. A vida cristã é o tempo inteiro focar, pensar em Jesus. Faz com que nós sejamos como Jesus. Então a memória nos fala quem nós fomos, mas também a memória fala de quem nós vamos ser. Nós agimos conforme nós lembramos. Conforme a lição aprendida. Então, se eu mudei de comportamento hoje, não faço mais o que eu fazia antes, é porque memorizei, porque lembrei, assumi um aprendizado. Então, a memória não é só do passado, ela é determinante do futuro. Ela é do passado, ela vem no presente e determina o futuro. Então, nós não só somos o que nós lembramos, mas seremos o que nós lembramos. É quase uma questão de foco. Se eu penso nestas coisas, estas coisas acabam sendo, de alguma forma, o que determina a minha vida, o que faz a minha vida funcionar. Então, é por isso que, por exemplo, a ceia do Senhor é tão repetitiva, é tão fundamental. Por que os cristãos escolheram, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, lembrar da morte de Jesus que ocorreu numa sexta? A celebração não é feita na sexta, é feita no domingo. Mas o domingo é o dia da ressurreição, mas não diz na ceia para celebrar a ressurreição.
diz para lembrar do sacrifício dele que foi feito na sexta. Lógico, essas coisas são uma unidade, é o processo de redenção divino, mas a questão é que nós estamos repetindo e repensando as coisas fundamentais. Estamos lembrando a morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, sexta, sábado, domingo. No dia da ressurreição, ou seja, a ênfase da alegria, da festa, é porque Jesus ressuscitou, mas o benefício veio com a morte dele, veio com o sofrimento dele na cruz. Então este rememorar é fundacional, é o que estabeleceu o fundamento da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. E é tanto fundamental que ele é repetitivo. Então, todo domingo, cada domingo, continuamente os cristãos lembram. E não é só no domingo, na verdade domingo é o clímax desse momento de lembrança. É o primeiro dia da semana, na nossa contagem, para alguns é o último, é o fim de semana, mas de qualquer forma nós temos esse foco semanal em Jesus, fazendo com que nós lembremos de onde vem, qual é a nossa raiz, e nós nos direcionamos para um futuro conforme essa memória, esse pensamento. Porque lembrar não é só o passado, lembrar é tomar uma postura para agir no futuro. E aí o resultado é que focamos, pensamos em Jesus, nos tornamos mais semelhantes a Jesus e vivemos uma vida que aprecia, que desfruta das coisas de Jesus. Fazer isso em memória de mim não é só uma homenagem a Jesus, é uma comemoração. Nós colocamos a memória juntos nesse aspecto, nós rememoramos, fazemos lembrança disso, porque isso não só nos transforma, mas também nos indica o caminho no qual seguir. Adora Jesus? Certamente adora, homenageia Jesus, de quem nós nunca queremos esquecer, né? Queremos sempre lembrar, mas transforma a nossa vida e nos faz ser mais semelhantes a Ele. Por isso que Ele disse, faça isso em memória de mim, e isso é a vida cristã, viver todos os dias lembrando de Jesus. Fique com Deus, que a paz de Deus abençoe você e lembre sempre de Jesus.